Olá, está começando mais uma edição do podcast de terror Eu Ouço Gente Morta. Sempre com Maxon Lima de um lado, Rômulo Mata do outro lado. E que dia é hoje, Maxon? Se não, sexta-feira 13, meus amigos. E que timing, hein? A gente conciliou de uma maneira muito feliz. Ainda bem que você deu essa deixa, viu, Rômulo? Porque maio, 45 anos de sexta-feira 13. 45 anos da franquia do Jason. Quiçá a franquia de slasher mais popular. Eu acho que o Jason, ele é o personagem mais popular. Assim, é difícil dizer isso com todas as letras, mas eu acho, sabe? Assim, da minha concepção, da minha análise pessoal... Sem sombra de dúvidas, porque o Jason, cara, ele tem o quê sobrenatural, mas ele não é tão sobrenatural quanto o Fred. Ele tem o quê de ser grandão, ou ele é tão grandão quanto o Michael Myers. Ele tem o quê de comédia, mas não é tão comédia quanto o Chuck. Então, assim, cara, ele tem o quê de todos em um só, que se chama Jason Voorhees. Aí, né, o filho da... Filhinho da mamãe. Kikiki mamamá. Assim, antes da gente começar, a gente vai fazendo filme a filme, né? São 12 filmes ao longo desses 45 anos. Se estendeu para muitos outros lugares. Jason, a franquia se tornou algo, assim, muito, muito, muito além do cinema. A gente vai fazer também um apanhado de outras coisas, outros produtos que saíram derivados da franquia Sexta-feira 13. Mas eu acho interessante a gente falar para, por exemplo, uma pessoa que chegou aqui agora. Caiu aqui no nosso podcast, aqui no nosso canal, Eu Ouço Gente Morta, o Mais Que Horror, pela primeira vez, por conta da temática, né? A gente nunca fez nada dedicado à Sexta-feira 13, ao Jason. É uma coisa que 10 anos de Mais Que Horror, 4 anos mais de Eu Ouço Gente Morta, a gente nunca fez nada dedicado, né? A gente já fez de Massacre Serra Elétrica, de Hellraiser, próprio Brinquedo Assassino, Halloween, Ju-On, O Chamado, etc, etc. Falta ainda do Fred. O Fred a gente vai fazer esse ano ainda, tá? Com certeza. Mas eu aproveitei esse gancho justamente para dizer que o nosso parecer aqui é um parecer mais de coração. A gente não vai fazer uma análise crítica, ultra aprofundada, discorrendo todo mundo da equipe, do elenco, produção. A gente vai passando nos filmes meio que puxando da memória do que representou pra gente e vem representando pra gente no decorrer de todos esses anos que a gente vem assistindo. O Rômulo ainda em especial, ele faz aniversário ali meio que mãos dadas à franquia Sexta-feira 13. Eu acho isso fantástico. Maravilhoso isso, cara. E quando eu era criança, a percepção Fred Jason era uma coisa maluca. Tinha álbum de figurinha do Fred Jason sendo vendido do lado do álbum de figurinha do Changeman e do Jaspion. É bem maluco de se olhar por esse prisma de como eram as coisas dos anos 80, anos 90, com relação a terror. Mas isso foi crescendo comigo e aí no decorrer da vida a coisa vai mudando, a percepção vai mudando, a perspectiva vai mudando. E é essa visão que a gente traz aqui nos comentários. E é por isso mesmo que a gente faz sempre questão de puxar o pessoal para conversar com a gente. Então se você está ouvindo esse podcast no Spotify, no Deezer, seja lá qual for a plataforma de podcast, a gente sempre convida a dar um pulinho no youtube.com/masquehorror, que é onde a gente conversa sobre esse episódio, justamente nesse episódio aqui. E seria muito legal saber das pessoas sobre Sexta-feira 13, né? O que significa, quais gostam, quais não gostam, porque assim, você aí colocou com todas as letras que é o mais popular, do meu ponto de vista, o Jason ele tem uma proposta muito simplificada, além, o que é um paradoxo existencial, de ser uma bagunça a franquia, quando a gente para e tenta pensar em linha temporal e tal. Mas se você ignora completamente, tentar entender mitologia de Jason, Sexta-feira 13, é algo divertido. É o clássico filme que você reúne com os seus amigos e assiste, funciona. Só não pode assistir comendo macarrão no Sexta-feira 13, parte 6. Aí... Ah lá. Só que assim, a gente tá há muitos anos sem um filme novo na franquia, né? A franquia passou por um monte de imbróglio judicial, por conta de processo de roteiristas, então não se podia fazer nada. A gente tá com esse tal de Jason Universe, que é uma retomada de transformar a coisa, de fato, multimediática, com alguém ali gerindo o negócio, já recentemente a nova máscara do Jason, recentemente o novo visual do Jason. A nova série da A24, né? Que também tá uma bagunça, isso aí já faz um tempo, e que agora parece que vai, né? Já passou na mão de bastante gente. Peacock, A24, digo, de showrunners diferentes. Sim. Então a gente vai passando filme a filme, comentando um pouco de cada um deles. Até porque quando a gente para e pensa no primeiro, no original lá de 1980, primeiro Sexta-feira 13, ele já começa meio torto comparativamente a todas essas outras franquias de terror que a gente mencionou. Porque o próprio Jason, ele é mencionado com mais de 1 hora de filme. É um filme de um acampamento onde tá lá a molecada curtindo um verão descompromissado. E aí pessoas começam a ser mortas. Quem é que tá matando? O que tá Jovens acontecendo? fumando droga, né? Você sabe o que dá, né?
Tô brincando. É o seguinte, cara, a gente tem que chegar um pouquinho antes, Maxon, e ver o que levou aí o primeiro Sexta-feira 13, que foi de 80, né? Que ele foi inspirado no sucesso que teve o Halloween, né, cara? De 78, né? Do John Carpenter, né? Produtor lá, o Sean S. Cunningham, né? Ele viu que o Halloween era um filme que não custou muito pra ser feito, teve um retorno absurdo. E ele falou, slasher, com jovens, suspensezinho, coisa assim, coisa e tal. Aí ele decidiu criar um filme que fosse tão assustador quanto o Halloween e também que tivesse lá no cerne do filme dele as mortes criativas em um acampamento dos Estados Unidos, ali em Crystal Lake, né? Um acampamento fictício, né? Crystal Lake foi rodado em Nova Jersey e existe esse acampamento até hoje, inclusive tem toda a memorabilia lá dos primeiros filmes, é um lugar que você pode visitar. A gente tem que ir lá, hein, mano. A placa. Um dia nós vamos lá tirar uma foto na placa, nós dois, assim, uau! Ó, aproveitando que você tá falando do Sean Cunningham, é uma outra curiosidade da franquia Sexta-feira 13. Não tem, assim, atrelado o que se diz de um grande mestre do terror nessa franquia. O Sean Cunningham, ele é um produtor. Ele dirigiu poucos filmes, tanto que ele estava produzindo esse filme, Sexta-feira 13, junto com uma outra comédia adolescente que ele jurava que ia ser sucesso. Mas, né, quem é que se lembra de Primavera na Pele? Spring Break, de 1983. Nossa Senhora. Foi um fiasco, enquanto que Sexta-feira 13 foi um baita de um sucesso. Sendo que o próprio Sean Cunningham, ele era camarada do Wes Craven. Ele produziu o primeiro filme do Wes Craven. Ele era um cara que injetava o dinheiro ali. Ele estava ali por perto, sabia onde colocar o dinheiro. O primeiro filme do Wes Craven, O Aniversário Macabro, Last House on the Left, aquele filme pesadíssimo de 72. Foi o Sean Cunningham que produziu. Não sabia dessa info, hein? Inclusive, eles eram camaradas a ponto de o Sean Cunningham acompanhar toda a filmagem de Hora do Pesadelo, do primeiro, e ele, se eu não me engano, ele dirigia uma das sequências. Eu acho que aquela primeira sequência de perseguição do Fred, que ele estica os braços e, sabe, fica tipo um bração, assim, num beco. Maravilhoso. Tenho quase certeza que foi essa sequência que o Sean Cunningham dirigiu. Se não foi essa, foi alguma outra. O próprio Sean Cunningham, ele em entrevistas disse que ele não é lá muito fã de terror, mas ele tá atrelado ao nome franquia de Sexta-feira 13, ele produziu muitos outros filmes da franquia, mas ele nunca voltou a dirigir. Só produziu a maior franquia de slasher do mundo, cara. Só isso. É muito curiosa a história. Quando a gente pensa em Hellraiser, já vem imediatamente Clive Barker, né? A Saga Elétrica, o Toby Hooper, o Halloween, a Deborah Hill com o John Carpenter, Hora do Pesadelo, o Wes Craven, o Don Mancini com o Chuck. Agora Jason. O Jason é meio a Deus dará, assim. E a gente vai assistindo os filmes, vai meio que descobrindo. Até mesmo quando a gente para e pensa no grande nome por trás, assim, quando a gente pensa no elenco do primeiro Sexta-feira 13, a gente tem lá a Betsy Palmer, né, que era uma grande atriz. E quando ela topou fazer esse filme, era justamente porque ela estava precisando de dinheiro. E ela nunca pensou que anos e anos depois, no decorrer de toda a vida dela, ela ia voltar em eventos, conferências de terror para relembrar isso. Porque, né, a sequência final, quando é revelado que é ela a assassina, do motivo do porquê que ela tá fazendo o que ela tá fazendo, quando ela meio que incorpora o filho dela, que morreu afogado por negligência dos monitores do acampamento. É de arrepiar. É tipo uma lenda local, né? É isso. E essa lenda, ela se conecta com várias lendas folclóricas dos Estados Unidos ali, de contos regionais de terror, né? E quando eu tava falando, brincando assim, do adolescente fumando droga, mas na verdade isso tem muito a ver com o cerne do filme aí mesmo, com o centro do filme que explora essa ideia moralista, né? Com certeza. O lance é que transou, morreu. Que adolescentes que usam drogas e que transam, eles vão ser punidos, né? Então o Jason é a DST ambulante, transou, morreu. Exatamente. Na época, existia esse sentimento conservador, né? Principalmente sobre os jovens, né? Sobre a rebeldia dos jovens e que isso teria uma consequência, né? Uma punição, né? Sobrenatural, que seria o Jason, né? Você sabia acho que você sabe dessa história, que o Cunningham, quando ele criou o nome do filme antes mesmo de escrever o roteiro, e ele comprou um anúncio de página inteira na Variety, né, que é até hoje uma das maiores revistas de entretenimento dos Estados Unidos, só com o título assim, ó, Sexta-feira 13, pra garantir, pra dar o gancho ali nos estúdios e nos investidores, né? Foi uma estratégia de marketing que o cara fez ali, mano, e deu super certo. Porque quando a gente pensa o que tem a ver Sexta-feira 13 com o Jason, com esse filme, a coisa vai ficando meio de lado, a própria data. O mau agouro, algo amaldiçoado. O Halloween já tava pego, então ele foi no Sexta-feira 13. É aquela coisa, né? O Michael Myers, ele não conseguiu exceder a franquia Halloween. Sim. Tal qual o Jason conseguiu. O Jason se tornou muito mais famoso. Hoje talvez, né, meu? Talvez sim. O que tem de máscara aí no Michael Myers, Eu não sei. É difícil. Eu uso a minha mãe de termômetro. Tipo, mãe, quem é o Jason? Ela sabe. Mãe, quem que é o Michael Myers? Não sabe, quem? Não sabe. Esse é o ponto. Talvez se falar do Halloween, talvez ela saiba. Quem é o assassino do Halloween?
Mas o nome mesmo, né? Jason, ela vai saber quem é, né? É verdade, tem razão. E aí, outro grande nome atrelado a esse primeiro filme, a Betsy Palmer, no caso, ela faz a Pamela Voorhees, né, a mãe do Jason, indo matar todo mundo porque o filho dela morreu, etc e tal, é o Tom Savini. Tom Savini, que já era famoso nos filmes de terror por conta da parceria com o George Romero, e o Sean Cunningham escolheu ele a dedo por conta do Despertar dos Mortos, que tem, assim, né, uma das maquiagens mais surreais, que seria o segundo filme na trilogia dos mortos inicial, lá do Noites dos Mortos Vivos, Despertar dos Mortos, Dia dos Mortos, do clássico de George Romero. E aí ele era um fotógrafo de guerra, ele fotografou no Vietnã. Então imagine todo tipo de atrocidade que ele viu, presenciou. E ele levou isso para essa maquiagem, para esses efeitos práticos. E aquela sequência final com a nossa... uma das primeiras Scream Queens, né? Sim. Que é a Alice, a Adrienne King, única sobrevivente, ela tá ali no lago, num barquinho, e aí aparece aquele menino do lago e puxa lá para baixo. Uma sequência meio onírica, não dá para saber se aquilo é real ou não, mas é bem impactante. Tem umas curiosidades pra te falar antes da gente ir pro próximo filme, que esse filme ele foi filmado, rodado lá em Nova Jersey, né? Eles normalmente rodavam no inverno, que era mais barato, e não tinha gente. Então aquela molecada toda de sunga, de maiô ali, devia estar com muito frio. Eles mal alteraram o ambiente. Eles basicamente filmaram com o que tinha lá. Se não me engano, eles fizeram um banheiro, que de fato foi um banheiro feito, a produção fez ali, cenário mesmo. E você sabe quem era um dos vizinhos, quem tinha uma casa ali perto e que visitava a equipe de filmagem de tempos em tempos? Não sei. Lou Reed, cara. Nossa, The Velvet Underground, rapaz. Lou Reed ia lá tocar pra galera. Nossa, Você acredita mano. nisso? Você acredita nisso? Quando eu li isso, eu achei fantástico quando eu fiquei sabendo disso. Ô, Max, uma das maiores reviravoltas, né, de plot twists, né, da história dos slashers, né, porque Com certeza. todo mundo ali, Jason, um assassino, tá, e na verdade é a mãe dele, né, cara? Essa revelação Exatamente. dela, da Pamela como assassina, foi inesperado. Assim como a morte dela sendo decapitada. Outra curiosidade, e essa é uma curiosidade muito nefasta, muito infeliz, Eita. é que a atriz que faz a Alice, a Adrienne King, ela não quis voltar. Depois do sucesso do filme, ela passou a ser perseguida por um fã maluco. Tanto que quando ela aparece no segundo filme, é muito rapidinha a participação dela. Nossa. Então ela viveu maus bocados por conta do sucesso de Sexta-feira 13. E aí, né, por conta do sucesso, né, evidentemente, pouco tempo depois já teve Sexta-feira 13 parte 2. Aproveito para dizer que, apesar da franquia Sexta-feira 13 ser uma bagunça, em muitos aspectos, eu acho que o saldo é muito positivo. Tem filmes eu gosto mais do que gosto menos, tipo, comparativamente a Massacre Elétrica, especialmente Hellraiser. Hellraiser, exatamente. Hellraiser talvez seja a franquia mais sofrida. A gente tem uma consistência muito maravilhosa na franquia Sexta-feira 13, que já é muito destaque nesse primeiro filme, que é o Harry Manfredini, o compositor. Aí sim. A trilha sonora de Jason, de Sexta-feira 13, é coisa fina. Maravilhoso. Finíssima. E a gente tem o famoso já nesse primeiro filme. Sim. E aí eu, vendo entrevistas com o Harry Manfredini, ele diz que é exatamente o Jason na cabeça da Pamela dizendo kill, 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 mal, mal, mal. Tipo, mata mãe, mata mamãe, mata mamãe. Tipo isso. Nossa. E aí virou meio que esse som, esse ruído sinistro do Jason ali escondido no mato, observando a molecada ali. E aí virou meio que uma marca registrada, né? Essa onomatopeia do Kikiki Mamamá. É bom, é bom, é bom. Mas, cara, é uma mistura de John Williams com o Bernard Herrmann, assim. É uma mistura de Tubarão com Psicose, o que esse cara faz nessas trilhas sonoras. É muito marca registrada. Extremamente reconhecível, né? Qualquer um que gosta de filme de terror, escuta ali. Eu achava quando era criança que era só uma respiração mesmo. Sabe? Não sabia que era o Kikiki Mamamá. Fiquei sabendo depois de velho. Mesma coisa também a inspiração que hoje eu faço, né? Não sei se posso estar viajando aqui, meu. Mas com Psicose, né, mano? É o lance da mãe ali e que... Ah, com certeza. E que ameaça também. A gente tá esperando um tipo de ameaça e, na verdade, é outra ameaça, né? Com certeza. E pra fechar, temos aqui no elenco um jovial, um meninote de tudo, Kevin Bacon. Exatamente, que morre logo com uma flechada na... É bem interessante pensar que grandes nomes de Hollywood, né, começaram suas carreiras no terror. Johnny Depp, Kevin Bacon, Renée Zellweger, Matthew McConaughey, Viggo Mortensen, Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston, e a lista é infinita, assim. E aí temos aqui o Kevin Bacon. Inclusive a flechada que o Kevin Bacon toma no pescoço aí, o efeito prático ali foi do Tom Savini, viu? Não, dá tudo do Tom Savini cuidou. Depois ele só vai voltar na parte 4, né? Sim. E uma coisa importante de Sexta-feira 13, contagem de corpos. Nesse filme aqui, contando com a decapitação da senhorita Voorhees, 10 mortes nesse filme. E aí, em 81, temos o Sexta-feira 13 parte 2. Que aí, de fato, a gente conhece o meninote, o Jason.
Mas assim, não exatamente esse Jason que tá na memória, no inconsciente coletivo, mas é um Jason mais condizente com aquela realidade do ermitão, vendo isoladamente, né, com um saco na cabeça. A máscara de hockey só vem surgir no próximo filme. É do tipo, ele sobreviveu. Ele cresceu aí no meio do mato, ele se tornou um adulto e ele vê em Crystal Lake meio que a sua casa. E se você vai ali pra se divertir numa colônia de férias, seja lá onde for, ele vai te matar. Então assim, em linhas gerais é isso que vai acontecendo filme após filme. A coisa vai meio que por um caminho um tanto quanto diferente só no 8º filme, mas esse segundo segue sua risca. Assim, tirando assim o fato da gente ter a volta da nossa Scream Queen Alice no começo, Sim. O Jason faz questão de ir até a casa dela, matar ela e voltar pro meio do mato. E aí tem toda a questão da cabaninha onde ele mora, com a cabeça mumificada da mãe ali, o suéter que ela usava, tudo isso passa a ter uma certa importância, pelo menos no 2º e 3º filme, depois as coisas vão sendo esquecidas, porque a coisa vai ficando um tanto quanto complicada, vai sendo um monte de roteirista, um monte de diretor, a coisa vai... tem que fazer, vamos fazer para aproveitar o sucesso e coisas vão se perdendo e o foco mesmo é como o Jason vai trucidar aquele grupo de jovens ali de formas, como você mesmo disse, criativas, digamos. Vale dizer que o filme, ele, devido ao sucesso do primeiro, logo que foi em 80, em 81 que veio a parte 2, né? E ainda a gente não tinha a famigerada máscara de hockey do Jason, então ele usava um saco de estopa na cabeça. Um buraco, eu acho bem assustador. Um buraco. Inclusive no final a gente vê o visual do Jason, cabeludo, ele usa um macacão com camisa xadrez, bem característica. E aí esse visual todo... Usava roupa do Ed Gein, né? Se você parar pra ver assim, né? Aquelas roupas de caipira, de Hellbilly norte-americano, né, cara? Macacão, camisa xadrez, e é isso. O Steve Miner é o diretor desse 2º filme. Eu acho ele um cara, assim, bastante importante, não só pra franquia Sexta-feira 13, mas pra outras franquias de terror. Ele dirigiu um filme que eu adoro, que é o Halloween H20, por exemplo. Ele dirigiu o Warlock, aquele do Julian Sands, que eu acho absolutamente fantástico também. Então ele que dirige o 2º, que ele tem um ritmo muito semelhante ao primeiro. Eu acho que ele é um pouco mais acelerado, mas é muito semelhante em muitos aspectos. Só que a figura do Jason já é uma coisa que paira, assim, né? É uma coisa que tá ali, uma presença que eu acho que tem... É que eu vou te falar, Romulo, o meu primeiro filme não foi o Sexta-feira 13 parte 1. Na verdade, quando eu era moleque e cheguei no parte 1, porque era meio que o que tinha na locadora... A gente já conversou sobre isso, inclusive, já. Me leva numa uma locadora nova, uma locadora mais longe, pra ver se eu acho uns filmes diferentes. Aí quando eu, de fato, cheguei no primeiro... Foi uma decepção de cara. Porque, pô, como assim? Cadê o Jason? A figura já tava muito clara, assim, já tava muito incrustada. Na sua memória. Eu ia usar essa mesma palavra, incrustada, cara. É maluquice pensar. E no Brasil também não ajudava muito, porque os filmes que passavam na sessão da tarde, sim, senhores, esses filmes passavam na sessão da cinema tarde. Em casa, apesar de totalmente censurado, né? Mas passava. Tipo, terminava o programa da Maravilha e começava o cinema em casa com o Jason matando gente, cara. Era Vovó Mafalda e, tipo, o carro. Vovó Mafalda, Brinquedo Assassino. E não tinha uma ordem, né? Não passava numa ordem cronológica, né, cara? Era o que os caras compravam, acho, no lote de filmes que eles compravam na época pra licenciar e passar no Brasil, né? A Globo. E durava um tempo esse lote, não era uma coisa que era vitalício assim. Exatamente. E aí, cara... Fora que era muito censurado também. Muito censurado também. Demais. E aí, cara, a gente não tinha essa visão que a gente tem macro hoje de uma cronologia, né? Certinha. Primeiro foi ele criança que morreu, aí veio a mãe, depois ele veio sem a máscara, primeira aparição com a máscara... Eu vou falar depois dos outros personagens também muito bons, né, que estão aí na mitologia de Sexta-feira 13, né? Eu vou te falar que, assim, uma coisa que acontece que eu acho que dá uma quebrada e muda um pouco a percepção e às vezes as pessoas passam a não gostar muito de certas coisas, é essa maluquice de assistir tudo na sequência, né? Por exemplo, eu vi muito acontecendo isso com Premonição agora. Um monte de gente assistindo 5 filmes na sequência pra poder assistir o 6º, não tem nada de errado, cada um assiste do jeito que quiser. Só que a percepção de quem acompanhou as coisas no cinema, né, especialmente Jogos Mortais, que foi uma coisa muito longeva, assim, foram muitos anos que religiosamente no Halloween passava, outubro, novembro passavam, era diferente. Rolava uma antecipação, era tipo essa coisa de ter os ganchos no final dos episódios de séries. Essas coisas meio que se perdem, às vezes eu acho que é só um consumismo desenfreado mesmo, e isso acaba abalando o senso crítico, a pessoa acaba não aproveitando tanto, mas, como eu disse, cada um assiste do jeito que bem entender. Então, essa nossa própria percepção, e que eu sei que para muita gente que cresceu nos anos 80 e que é fã de terror, foi algo semelhante, porque a gente não tinha muito acesso às coisas, era difícil de ter uma locadora bem servida de filmes.
você ia pegando o que tinha, e aí você costurava uma linha temporal maluca na sua cabeça. E aí, conforme, né, você vai crescendo, a coisa vai tomando forma e você vai colocando no lugar, mas é importante você manter essa percepção muito própria, que é uma coisa que a gente tenta passar aqui, não só falando aqui sobre Sexta-feira 13, mas no decorrer de todos os programas, né? Desde que a gente começou Ouço Gente Morta, é uma coisa muito valiosa a gente trazer a nossa própria percepção, especialmente da época, né? Primeira vez que a gente teve o contato com Sexta-feira 13. E dividir com os ouvintes também, que também passam as próprias percepções na Ágora Profana, né? Então, assim, eu gosto bastante do parte 2. Esse Jason Ermitão, eu acho que é muito condizente. Eu acho que, tipo, um dos meus sonhos, por mais que exista um filme de fã com essa proposta, a gente ver um filme do Jason no formato de found footage. Eu acho que o Jason seria muito essa linha, assim, sabe? Seria algo muito tipo isso, em termos de comportamento. Era um Jason muito mais ágil, era um Jason muito mais truculento, era um Jason responsivo. Ele não tem características sobrenaturais, como a coisa foi acontecendo no decorrer dos filmes. Que ele foi se tornando uma entidade, assim, que se teletransporta, que é atropelado por um trator, que de fato não morre. Essa coisa, assim, ela foi sendo construída e aqui, de fato, era uma pessoa. É uma pessoa com uma deformidade na cabeça, no rosto, etc, etc. Então é interessante ver por esse lado. O terceiro filme, que traz mais um grupo de adolescentes, que também foi em decorrência de mais um sucesso que veio um ano depois, é tudo muito ligado. E o terceiro filme ainda veio também no sucesso dos filmes 3D, né? Tanto que foi o parte 3D. E o meu tio me contava que ele foi assistir esse filme 3D. Se você assistir o filme, você vê que tudo é jogado na tela, tipo um ioiô na tela. Jesus esmaga a cabeça de uma pessoa, o olho voa na tela. Dá um tiro de arpão bem na tela que vai bem no olho da coitada lá. Sim. Então é sempre muito fruto da época, um produto da época, e é sempre muito interessante ser analisado sob essa ótica, na minha opinião. E foi quando Jason adotou a máscara, né? Foi daí que veio. Que fez ele ser tão conhecido, que é um ícone aí. Tem até emoji, né? Virou um ícone da cultura pop, do terror, assim, com a máscara. Quando você pensa em Jason, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um cara de máscara de hóquei, né? Parece um queijo suíço ali, toda furadinha. Aquelas listinhas vermelhas na testa e dos lados na bochecha, né? A máscara do personagem chamado Shelley, que ele era aquele típico nerd que fica pregando peça nas pessoas, achando que todo mundo gosta, mas na real ele vai ficando cada vez mais isolado por conta disso. E ele tem ali nos seus aparatos uma máscara de hóquei, que é um esporte muito popular. O produtor nessa época já era o filho do dono da Paramount, o Frank Mancuso Jr., e ele que tava ali com uma máscara. São muitas as histórias. A gente precisa de uma máscara, precisa substituir o saco na cabeça. Ah, tem uma máscara aqui porque todo mundo jogava hóquei. E a coisa se transformou desse jeito, né? É muito interessante pensar sobre esse lado. Mas aqui, o visual do Jason que a gente conhece hoje, e que ficou muito consagrado, ele nasceu no Sexta-feira 13, parte 3, com certeza absoluta. Vivido ali pelo Richard Brooker, né? Ele foi o dublê que fez o Jason. Que ele trouxe muitos dos trejeitos que ficaram muito marcados, né? O jeito que ele anda, a roupa dele, ele já muda muito, ele já não tem mais aquele cabelão do segundo filme. Muitas características. O cara era grande, né, meu? O jeito que ele se comporta. É muito do Jason que a gente conhece, tá nesse filme aqui, e especialmente no quarto filme também, que a gente vai comentar daqui a pouco. Na verdade, não mudou muita coisa, né? O terceiro filme também são os jovens que vão lá perto da casa do lago ali de Crystal Lake. Já é sábado 14, domingo 15. Na verdade, do primeiro pro segundo tem uma passagem de tempo, né? Do terceiro pro quarto, que é tipo sábado 14, que tem uma mudança. Se você se importa em acompanhar esse tipo de coisa. Como você disse, né? O primeiro filme em 3D foi muito explorado na época, né? Aqueles óculos azul e vermelho, né? Com uma lente azul e uma lente vermelha. Eu tive a oportunidade de assistir o Hora do Pesadelo 3D, cara, no cinema. Com que é o 6, né? Sim. Isso aí, você guarda essa história pra quando a gente fizer o especial do Fred, porque isso é muito valioso. Sim, pode deixar. Porque o sexto filme ele é visto como eu particularmente não gosto. Eu sei ver ele pelos seus pontos importantes, o que ele representa, mas de forma geral eu acho ele um filme muito fraco. Mas ele tem essa característica, em determinado momento ele pedia pra todo mundo colocar o óculos correspondente ao que a personagem, a filha do Fred, que é a protagonista do filme, né? O que ela faz ali, com aquele aparato pra tentar enfrentar o Fred, etc. Então. Mas ó, eu esqueci de falar uma coisa importante. A contagem de corpos do segundo filme, 9 mortes. Contando a do Jason no final, né? 8 mais 1, né? Não é confirmada, porque, na verdade, tá lá ele voltando, né? No Sexta-feira 13, parte 4, que é conhecido como o capítulo final. Conhecido não, o nome é Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final. Esse é o nome oficial. E aí, nos traz aí um personagem muito importante
pelo menos pra mim na trama, que é o Tommy Jarvis, né? Ele é o único personagem que não Voorhees que tem, assim, um peso e um significado que se prolonga por mais de um filme e não é absolutamente descartável, só uma vítima pro Jason matar de uma forma mais esdrúxula possível. Sim, sim. Inclusive, antes da gente ir pro quarto filme, que já deixo aqui, é o meu favorito, e eu sei que é o do Romulo também, tem uma morte no terceiro filme, aquela da faca na cara do camarada de cadeira de rodas, que até hoje aquilo é muito impactante. Fiz uma listinha de melhores mortes aí, cara. Depois... Ah, você quer deixar pro final? Ó, a gente tem aqui na direção do filme 4 um diretor muito experiente, que assim, eu acho que é um dos grandes diretores quando a gente para e pensa em franquia Sexta-feira 13 de forma geral. E é engraçado dizer o que esse cara fez, né? O cara fez Braddock, né? Meio que junto. Sim, é o Joseph Zito. Mas assim, vendo documentários sobre, tem um monte de documentário legal sobre Sexta-feira 13, inclusive tem vários no YouTube. My Name is Jason eu acho que é o mais completinho. O Joseph Zito é um dos que dá uns depoimentos muito interessantes, vale a pena, pra mostrar como ele tava ali empenhado, né? E como ele tinha conexão com... Como ele teve conexão com esse filme, quando a gente para pra pensar, né? A grande maioria dos fãs de Sexta-feira 13 tem nesse o favorito. Você acha que é por causa do Tommy Jarvis? Você acha que é por conta de tentar dar uma mudada com relação ao protagonismo? Ele expor mais o Jason? O Jason é um dos que mais aparece, não tem mais aquela coisa de só ficar escondendo ele até os momentos finais. É um Jason, tipo, aquele começo, né? Porque o final do terceiro é extremamente clássico. Se enforca, mostra o rosto, leva uma machadada na cabeça e aí tem, de fato, aquela sequência imediatamente após os eventos do 3. A polícia chegando, o Jason sendo levado. Depois a gente vê ele com a pedaço da corda no peito, vai ficando com as cicatrizes dos filmes, né? Na verdade, fica a rachadura na parte esquerda superior da máscara. Ele é levado lá pro IML da região. Ele volta, evidentemente, mata um monte de gente ali no hospital, a enfermeira, o legista. Volta pra Crystal Lake. Basicamente é isso, né? Volta a pé, né? Inclusive mata uma moça pedindo carona lá com a faca no pescoço, ela esmaga a banana lá. E outro grande ator temos aqui que é o Crispin Glover. E pra mim é um dos grandes personagens, além do Tom Jarvis, criança, que é esse menino que é fã de terror, ele mesmo cria suas próprias máscaras. Então foi dando um pouco mais de camada pros personagens que eram puros estereótipos e só, né? Morriam, com exceção da Final Girl, que se destacava justamente por confrontar o Jason. A Final Girl do Sexta-feira 13-3 é uma das minhas favoritas, cara. Tipo, eu acho que ela confronta de fato, assim, a ameaça que tá ali na frente dela. Ela passa maus bocados. É a Chris, vivida pela Dana Kimmel. Eu acho sempre bom ir pontuando essas personagens sobreviventes que confrontam o Jason. E você falou aí, Maxon, me perguntou, né? Qual que é o motivo da gente... Eu e muitas pessoas acharem o capítulo final o melhor de todos, né? Perguntou se será que é por causa do Tommy Jarvis. E é óbvio que é, cara. Porque é um garoto, né? Vivido pelo Corey Feldman, que na época tava no auge também. É um menino que fez vários outros filmes. Ele fez Garotos Perdidos, ele fez Goonies. Ele era um ídolo juvenil ali, teen, dos anos 80. Mas assim, ele fez isso depois, né? Garotos Perdidos veio depois. Sim. Cara, mas assim, o carisma do Corey, que depois a gente ficou sabendo com o tempo, né? Tem até alguns documentários, algumas coisas, do abuso que ele sofria ali no mundo de Hollywood ali, né? Sofreu diversos abusos, se envolveu com droga, com um monte de coisa. Mas enfim, Corey Feldman deu vida ao Tommy Jarvis, que era um garoto ali que vivia com a mãe, né? E a irmã, pertinho lá de Crystal Lake. E ele era muito fã de filme de terror, né? E ele gostava desse negócio de máscara, de efeitos especiais e tudo mais. E ele evolui, né? Tanto no 5 e no 6, no 5 como adolescente e no 6 como adulto. Passa de vítima, né? Do Jason a ser o caçador do Jason, né? Então ele se torna um herói, né? Porque o Jason, se for ver ele como um anti-herói, o Tommy vira nosso herói. Vira o cara que é o sobrevivente. Vira a gente dentro do filme tentando sobreviver, né? E ele é muito inteligente. É um tipo de conexão que se faz, com certeza. Mas além disso, eu culpo o Tom Savini ter voltado. Na minha opinião, esse é o melhor filme com relação a efeitos práticos, assim. Por mais que seja um filme de 84, né? E depois a gente foi, ao longo dos anos, das décadas, tendo outros sexta-feiras, nada supera esse aqui, em muitos sentidos. É claro que a censura era uma questão muito presente nessa época, né? Os filmes, eles eram dilacerados. O Parte 7 é um dos que mais sofreu com relação a isso. E a gente não tem isso nem em versões estendidas. São coisas que, de fato, se perdem mesmo, que é uma pena. Mas, de novo, reforça a imagem do Jason do parte 3, com a roupa, a máscara, com o machucado na cabeça. Reforça
os trejeitos, a movimentação, aqui ele é ainda mais ágil. Aqui tem famosas cenas do Jason correndo. O Jason ficou estigmatizado como sempre andando e sempre chegando, né? Por conta dos outros filmes, mas aqui tinha um Jason muito ágil e muito forte. Também essa coisa do sobre-humano começa a vir à tona aqui também. Não se machucava tão fácil, destroçava uma porta, etc, etc, né? O fato é que ele é derrotado por uma criança. Sim. E é uma cena muito marcante no final. E aí tem essa ideia de passar isso pra frente. Como se aquela tentativa final, né, do Tommy olhando pra câmera fosse, quer dizer que então vai ser ele um assassino agora? E assim, ele usa muito da inteligência, né? Eu tava falando que ele é inteligentíssimo. Então ele sabe da história, das lendas e tudo, então ele raspa a cabeça, né? No final, pro Jason se enxergar nele. Exato. Como se ele fosse o Jason criança, né? E ele fala, e aparece, cara, é muito brutal. E enquanto o Jason tá atacando a irmã dele, né? Inclusive tem a cena da morte da mãe, que é uma cena fora da tela. Achei curioso essa decisão de não ter o Jason matando a mãe. São raras as vezes que isso acontece, por mais que seja censurado pra caramba e tal. Nesse caso, foi uma decisão tomada ali deliberadamente. Mas é um filme que acaba sendo marcante por ele ter um ritmo muito bom. O Herman Fredini no auge, o Joseph Zito soube conduzir ali, ele vem de filmes de ação, ele soube tocar o negócio muito bem. Soube respeitar o que vinha sendo feito tanto no 2 quanto no 3. Então acho que é uma crescente muito boa. Quando a gente para e pensa, todos os filmes, esses 4 primeiros, são filmes em alto valor de entretenimento. Se você gosta desse tipo de desgraceira, né? Você não se preocupa com grandes roteiros, etc. É só basicamente isso que a gente tá falando. O 5º filme é quando a coisa começa a degringolar, assim. O 5º filme foi, curiosamente, né, ele é o que tem se não for a maior, é uma das maiores contagens de corpos da franquia inteira. São 21 mortes no Sexta-feira 13, parte 5, Um Novo Começo. Por mais que o outro chamasse o capítulo final, menos de um ano depois, em 85, já vem Um Novo Começo, que é uma coisa maluca de se pensar, né? No anterior foram 13, você esqueceu de falar, 13 mortes. 14 contando a do Jason, porque aquela facada, cara dele escorregando na faca, caída no chão, o Tom Savini se superou ali de um jeito, que eu vou te falar, a própria morte do Crispin Glover, né, do personagem dele, que tipo, é um saca-rolha na mão e um machete no rosto, assim, é brutal o negócio. Nossa. E aí vem essa parte 5, com essa ideia de pegar esse gancho final do Tommy olhando pra tela, como se ele fosse o mal agora, como se esse mal tivesse dentro dele, apesar do Jason ter morrido, uma coisa maluca, mas perto do que a gente vai ver mais pra frente, isso não é nada, né? E aí mostra esse Tommy adolescente, como o Rômulo bem pontuou, com altos problemas, por ter passado tudo que ele passou, perturbações mentais, e ele vai justamente por uma clínica de reabilitação, um sanatório, curiosamente também no meio do mato, curiosamente também muito perto de Crystal Lake, e ele vive lá com seus novos colegas nessa rotina hospitalar, digamos assim. Curiosidade, o diretor do Novo Começo, Danny Steinman, ele já tinha dirigido alguns filmes pornográficos antes de ser escalado para fazer esse Sexta-feira 13. É um bom conhecimento para dirigir um Sexta-feira 13, né? Inclusive ele colocou a mão no roteiro também, que foi escrito por 3 pessoas. E esse aqui a gente tem o falso Jason, né? Porque não é o Jason quem mata nesse filme. Né? Um imitador, né? Exatamente. E a gente fica junto com o Tommy ali, do lado dele, falando, será que ele voltou? O Tommy sabe que matou ele, mas aí começa a aparecer as pessoas mortas lá. Eu vejo esse filme mais como um filme que foca nos traumas do Tommy, né? Como um adolescente, depois de ter vivido tudo aquilo que ele viveu, como você disse, né? Não é um filme que foi muito bem recebido, eu acho, pelas pessoas. As pessoas queriam o Jason, né? E, na verdade, ele não tá no filme, né? Ele tá presente de verdade. Ele tenta ser um desses filmes de detetive, entre muitas aspas, de quem fez isso, do tipo de descobrir quem é esse assassino, tentar resgatar um pouco do que aconteceu no primeiro, mas simplesmente não funciona, ainda mais depois dos últimos 3. E tem muitas mortes muito rápidas. Essa pessoa que se faz passar pelo Jason, ele é justamente um médico que foi recolher um paciente que foi trucidado por machadadas, e quando ele vê aquela vítima, é o filho dele, e ele resolve matar todo mundo daquele lugar justamente para se vingar disso. É uma ideia meio maluca, no final como é revelado isso também. E continua nessa coisa do tipo, o Jason vai voltar, o Tommy vai incorporar o Jason de alguma maneira. E assim, apesar disso tudo, dessa maluquice toda, o filme ele foi bem de bilheteria, né? Quando a gente para e pensa, faz essa conta maluca de quanto custa, quanto faturou na estreia, e no final das contas, ele tá tipo em 6º lugar de arrecadação da bilheteria quando a gente pega todas as bilheterias. Então tipo, o que quer dizer que é claro que a gente ia ter um próximo, né? Sim. E, na verdade, é um dos meus favoritos também.
E tem a famosa cena do cemitério, né? No começo do filme. Que é o Tommy adulto. Ele tá ainda obcecado pela presença do Jason, né? Que não sai da mente dele ali. E ele resolve que ele vai no cemitério, vai desenterrar o Jason e vai pra ver se ele tá morto mesmo. E se não tiver, ele vai matar ele de novo. Mas é aquela velha história. Se a merda secou, deixa ela sequinha lá. Não enfia o dedo na merda que ela vai feder de novo. Mas aí que tá. Sexta-feira 13, parte 6. Jason vive. Jason lives. It's Alive. Aqui transforma o Jason, de fato, num monstro de Frankenstein. Justamente nessa sequência inicial, que eu amo de paixão. Assumidamente inspirado nos clássicos, especialmente Frankenstein contra o lobisomem. Uma das primeiras brigas de monstros do cinema. O diretor do filme, Tom McLoughlin, que também assina o roteiro junto com o Victor Miller e junto com o Sean Cunningham, que... Victor Miller é grande parceiro do Sean Cunningham, tendo escrito outros filmes, também é o grande responsável pela essa bagunça judicial que virou a franquia nos últimos tempos. Eles trouxeram essa ideia muito clássica, direta, identificável, que é isso. Esse Tommy vai lá, tem lá a lápide escrito Jason Voorhees, ele abre, vê o cadáver lá completamente podre, com vermes comendo numa noite chuvosa. Numa crise, num súbito ali, ele arranca uma lança do próprio portão do cemitério, enfia no Jason, e aí cai um raio ali e ele levanta, como se fosse de fato um monstro de Frankenstein. Tem um close na cara dele que tá cheio de vermes comendo bigato assim, cara. E eu tava comendo macarrão nessa hora, velho. É isso, porque se o Tommy não levasse a máscara pro Jason, não jogasse a máscara ali no cadáver, ele seria um Jason sem nada. Tipo. E tem aquela sequência meio James Bond ali, dele andando de lado, virando pra tela e vral. Facãozada. Que traz um pouco de comédia pra esse filme, que de longe é o que tem mais elementos cômicos, né? Tem na própria edição, na montagem, ele é super violento, tem mortes muito emblemáticas, simbólicas na franquia, tem um Jason mais comportado, entre aspas, né? Ele meio que sabe o que tá fazendo, não é tipo só um ser trôpego matando seja lá quem aparece pela frente. Ele tem todas as suas traquitanas. Eu acho curioso esse Jason, assim, não é à toa que esse filme de fato é um dos mais queridos. Tudo isso vai se amarrando e o Tommy nessa jornada pra ceifar o seu Nêmesis, assim, acabar de vez com esse pesadelo, que de fato ele fez com que voltasse à vida no começo, né? No começo ele é preso, né? Aí os caras, não, ele tá lá, tem que ir lá, o Jason tá vivo, aí os caras não acreditam e se ferra, né, meu? Depois esse próprio policial que não acredita nele, o Jason dobra ele no meio. Uma das cenas mais fortes do filme. Esse Jason, ele é tudo cheio de traquitana. Uma coisa que eu acho curiosa é que tem um acampamento cheio de criança nesse filme, né? E tem umas sequências cômicas de corte entre uma coisa e outra. E aí quando o Jason, ele tá ali, e ele inclusive invade esse acampamento, e ele vai ali na cabana cheia de criança dormindo, e ele não faz nada com nenhuma das crianças, curiosamente. Tem uma das crianças que ela tá lendo um livro. Você lembra disso? Tipo, ela tá dormindo com um livro em cima dela. Eu lembro, cara. Você lembra que livro que é? A gente já falou sobre isso já nesse podcast já, cara. Mas eu não tô lembrando qual livro que é. Tipo, ela tá lendo um livro do Jean-Paul Sartre, assim. Nossa. Isso é uma coisa que me marcou, assim, sabe? Mas, assim, o Tommy Jarvis tá muito mais interessante nesse filme do que no quinto. Ele, de fato, é um personagem importante. Tanto que no jogo recente do Jason, a gente tem esse personagem. Também é a imagem do ator, do Tom Matthews, que vive o Tommy. E acaba se construindo um confronto final que é um dos grandes confrontos finais da franquia. O Tommy confrontando o Jason no lago. O Jason também é um monstro do lago. Sim. E aí tem a morte emblemática do Jason, que tem seu pescoço cortado pela hélice da lancha. E aí, como você disse, a corrente no pescoço e o pedregulho que faz com que ele fique enterrado, digamos assim. Preso, né? Submerso no fundo do lago por muito e muito e muito tempo. E ele vai meio que se deteriorando, né? Ele vai, a pele que já estava bastante deteriorado, ele vai ficando cada vez mais ainda. Uma decomposição bastante avançada que nos leva àquele que pra mim é o maior visual de Jason, o visual mais impactante, mais marcante, que eu mais gosto, quando a gente para e pensa, que é o Jason do Sexta-feira 13, parte 7. O 6 foi um sucesso. 2 anos depois, em 88, pela primeira vez a gente teve mais que um ano só para trazer uma continuação. 1988, Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua. Não. Ó. Do 3 pro 4 foram 2 anos também. Foi de 82, o 3 e o 4 é 84. Ah, é verdade, tem razão. Temos aí A Matança Continua. Mas, cara, esse, pra mim, de verdade, tinha que parar no 6, cara. Como que o Jason vai ser libertado dessa clausura aí no fundo do lago? Aí aparece a Tina. Essa menina teve uma infância conturbada, ela tem poderes telecinéticos, ela é mediúnica. E aí depois ali de ver os pais brigando, ela tá muito nervosa, ela acidentalmente rompe a corrente do Jason. E é assim que ele volta
para fazer mais vítimas e matar mais gente, etc, etc, etc. Quando a gente para e pensa em censura, ele é o mais censurado. Ele é o que mais tem cenas cortadas de todos da franquia, que é muito curioso de se pensar, né? Porque olha tudo que já aconteceu, de todas as formas que o Jason já matou. E a estreia do Kenny Holder, né? Como Jason, né? O Kenny Holder como Jason. E assim, não só o visual desse monstro com a coluna aparente, com o maxilar quebrado, a máscara ainda mais destruída. O Kenny Holder trouxe um outro Jason, né? É um Jason assim que pra mim acaba sendo, em termos comportamentais, o que eu prefiro. Não sei se é o que se destaca mais, mas afinal de contas o Kenny Holder foi o que mais fez o Jason. Ele se afastou da franquia, tiraram ele do Jason, no Fred vs Jason, justamente por ele ter meio que se apropriado do personagem, né? Achado que o personagem era dele, tanto que fizeram a mudança. Ele fez o parte 7, 8, 9 e o Jason X foi a última vez que ele fez no cinema, né? Sim. Mas aqui eu gosto bastante do visual, ele com a corrente no pescoço. No final das contas, se você embarca nessa da Tina como uma Carrie, a estranha, com poderes mediúnicos, você vai ver um confronto final muito interessante do Jason, que é um ser sobrenatural que não morre, contra essa personagem que tem essas capacidades sobrenaturais também. Mas eu concordo com você, cara. De fato, quando a gente para e pensa nesse período, que é meio que o fim da Paramount cuidando da franquia, é uma coisa meio triste. Por exemplo, o próximo, que é o Jason Ataque em Nova York, eu tenho um carinho muito especial por esse filme, porque ele era o filme que tinha na locadora perto da minha casa. Então, mas aí é uma memória afetiva, né? Com certeza, completamente. Eu sei de todos os problemas dele, eu sei, mas eu tenho um carinho muito especial por ele. Especialmente por conta do que o Kenny Holder trouxe pro Jason nos trejeitos, no comportamento, nessa truculência do Jason. Uma coisa realmente bestial e muito grande, assim. Parecia de fato um cara gigantesco. Cara, não, o visual dele apodrecido, cara, com aquelas costelas expostas e a máscara quebrada e maxilar. Nossa, cara. Uma cena muito marcante do set é quando a Tina, ela destrói a máscara dele com o poder dela. E aí mostra aquele rosto que já foi queimado, que já fizeram o diabo com ele, que estava tantos e tantos tempos embaixo da água. É muito impactante aquela maquiagem, muito boa. E aí no Jason 8, essas coisas meio que vão se perdendo. Esse Jason, por mais que ele tenha uma aparência muito grotesca mesmo, de pantanosa, tá sempre molhado e tal, a proposta de sair de Crystal Lake e ir para uma cidade grande era muito interessante, só que o orçamento não permitiu isso, né? Então, grande parte do filme se passa no navio, tá levando um grupo de pessoas para Manhattan. O negócio, assim, é muito famoso justamente por ele não ter sido filmado em Manhattan, foi filmado no Canadá porque era mais barato. Tem só uma cena que é filmada lá, que acaba sendo uma das mais emblemáticas, que é aquela que ele chuta o aparelho de som da molecada ouvindo rádio lá. Se não me engano é em Times Square, não é isso? Virou meme, os malucos escutando rádio, ele mete uma bicuda lá e todo mundo agora coloca uma música meio ruim no vídeo, né? Times Square. É a única cena que de fato foi filmada em Nova York mesmo. De resto não, é só beco. Inclusive tem uma cena dele descendo uma escada do metrô que foi cortada, não sei porquê. E, assim, outro filme muito censurado, a grande maioria das mortes não tá na tela. Aqui fica claro que o Jason ele se teletransporta, que ele tem, de fato, capacidades muito sobre-humanas, ele é um monstro mesmo, um morto-vivo, um zumbi. Uma construção do que foi sendo apresentado desde o 6. E aí, como que você mata um negócio desse? Lixo tóxico do esgoto de Nova York, que lava aquela pessoa que faz até com que ele volte a ser criança, pelo menos na visão da nossa Final Girl da vez. Que são personagens, assim, quando a gente para e pensa, o que você se lembra de morte marcante? Desse filme? Do boxeador, cara. Pouco na cabeça, né? Nossa, cara. E a gente fica torcendo, porque é uma cena que ele enfrenta o cara chama, acho que Julius. Julius, exatamente. Então no terraço, só ele sai na mão. Mano, o cara sai na mão com o Jason, velho. Mas ele bate até cansar, meu. E no final ele manda sua vez, né? E aí o Jason vai lá e só dá dá o fatality do Johnny Cage nele, né, velho? Já vai direto pra caçamba já. Nossa, com certeza, cara. É uma das emblemáticas. Tem outra nessa da guitarrada. Que o cara... na JJ, né? É a rockstar da vez. Sim. Mano. Mas, a gente furou, hein, Parte 6, a contagem de corpos, 18 mortes. Parte 7, 16. E Jason Ataque em Nova York, parte 8, 19 mortes. Cara, você sabe que a recepção do 8 aí foi um fracasso, né, mano? Foi mal. Você acha que foi, o box office foi 14 milhões, cara. Foi um dos piores. Teve o problema do marketing enganoso, né? Que todo mundo tava pensando que ia ser em Nova York mesmo, o filme. Não foi, né? Mas virou cult e... Pra mim, agora, a gente vai pro fundo do poço de fato, assim. Quando a franquia passou pra New Line, a Paramount vendeu Sexta-feira 13 pra New Line, detentora de Hora do Pesadelo, que há tempos eles queriam
queriam fazer o Fred versus Jason, né? Era uma coisa que vinha sendo falada há muito tempo. Eles eram os dois ícones do terror, foi por toda essa década. E aí, justamente, quando a New Line comprou a franquia, se pensou que isso fosse acontecer. Demorou pra acontecer e no meio do caminho a gente teve aquele que pra mim é o pior de todos. Eu não consigo considerar esse filme absolutamente em nenhum aspecto, que é o Jason Vai Pro Inferno, a última sexta-feira, de 93. Levou 4 anos do parte 8 pra esse 9º aqui. Eu não consigo gostar de absolutamente nada, porque esse filme ele tenta enfiar tanta coisa e inventar tanta moda, pegar elemento desde Evil Dead, tem até o Necronomicon aqui, até o próprio lance de familiares que o Michael Myers tem, né? Tem essa coisa maluca do coração do Jason que domina as pessoas, e aí tem que ir até passando de corpo para corpo até encontrar um familiar, enfia uma sobrinha do Jason aqui, existe a mansão dos Voorhees, que o negócio é tão meia boca que até a caixa de correio tá escrito Voorhees errado, e tem essa maluquice no começo da SWAT explodir o Jason em questão de minutos, né? E aí justamente esse legista, examinando ali as partes do corpo, ele é hipnotizado pelo coração do Jason, que come aquele troço e aí ele se torna o Jason. Ele passa na frente do espelho e aparece o Jason com máscara de rock e tudo. Então, se perde completamente. É um fiasco total. Tem todo um lance místico de que só pode ser morto por uma adaga especial. Esse aqui, pra mim, é bem triste. Apesar de ter uma contagem de corpos muito alta, são 23 mortes nesse filme, pra mim, o mais difícil de assistir. Tanto que foi o que eu menos vi na minha vida. Assim. Se eu vi esse filme 2, 3 vezes, foi muito. Enquanto que todos os outros eu assisti dezenas de vezes. Esse lance de possuir o corpo, a alma do Jason... Cara, eu acho meio paia, velho. Eu acho que não tinha que ter feito isso, cara. E no final ele volta, né? Ele vira aquele bichinho, uma coisa meio alien, que encontra o cadáver da sobrinha dele e ele volta, tipo, todo inchado, com a máscara pequena, com as bolhas na cabeça. Não, primeiro que ele tem um esquadrão do FBI. É a SWAT no começo. Sei lá, explode ele e aí ele tipo vira um parasita, né, cara? Tipo, segundo o lore do filme, né, ele só pode agora ser morto se for por algum parente, por um Voorhees de verdade, Não né? só isso, mas precisa de uma adaga especial, como eu mencionei. Nossa. É um fiasco. A única coisa que eu de fato gosto nesse filme, além da trilha sonora do Harman Fredini, que sempre é válida, é no final quando o Fred puxa a máscara do Jason, assim. A New Line já tinha os direitos da Hora do Pesadelo nessa época, né? Então... Não é que já tinha. Fred Krueger foi a mina de ouro da New Line. A New Line viveu mamando nas tetas de Fred Krueger por muitos anos, viu? Saiba disso. Se não fosse o Fred Krueger, não ia ter New Line. É isso aí. Não ia ser isso aí, não. Não ia fazer Senhor dos Anéis depois, não. Simplesmente. Digo categoricamente isso. Eu acho esse filme ruim, cara. Desculpa falar os caras que gostam aí. Não, eu nunca encontrei uma pessoa que gostasse. Eu lembro que a capa do filme era tipo... Uma cobra. Uma cobra, né? Entrando na máscara. Com essa cobra, ele passa de um corpo pro outro. Né? Nossa. O corpo vai apodrecendo, como se não comportasse aquele parasita, como você bem falou. Então ele precisava de um novo corpo e passava a cobrinha. Horrível. Péssimo, detestável. E aí... afundou Jason. É. A gente nunca ficou tanto tempo sem Jason, até os dias de hoje, né? Porque de 93 a gente foi pra 2001, quando a gente teve o Jason X. Deus me livre, cara. Não, e eu tinha locadora nessa época, hein? Eu tinha locadora de vídeo. E esse filme alugou. Nossa, não sei se o pessoal tava órfão do Jason do 8 anos, né? Quando saiu, cara, eu lembro que a gente teve que pegar umas 4 cópias, cara. A gente era uma locadora pequena, eu era uma locadora pequena. Essa informação é muito interessante, hein? A gente pegava uma cópia de cada. Quando era um filme muito ferradão de que aluguei assim, sabia que ia alugar muito, tipo Titanic, tipo Velozes e Furiosos, assim, a gente conseguia fazer um esforço, cara, e pegava tipo 3 cópias. No Jason X a gente pegou 4. Olha e isso. não parava na locadora. E o pessoal, mano, gostava, né? É, eu tenho um carinho por esse filme, de novo, né? É uma coisa muito particular, porque foi o primeiro filme do Jason que eu assisti no cinema. Do auge dos meus 15 anos de idade, foi o primeiro filme que eu vi. Então eu me diverti horrores, assim, especialmente com o começo, que é justamente algo que simula os filmes passados, antes de ter essa elipse de 2400 não sei o que lá, que vai pro futuro, pra base espacial. Tem o Jason matando um monte de gente, e aí ele é aprisionado e meio que congelado, ele fica lá em sono criogênico. Muito no futuro, a humanidade já explorando o espaço, resolvem voltar para o planeta Terra, resolvem ir pra Crystal Lake, encontram o Jason lá e levam ele pra nave pra estudar. Parabéns. E ele desperta. Parabéns. E ele desperta. E por nanotecnologia, né? Isso, tanto que assim, eu lembro que num acidente, ele corta o braço de um dos cientistas que estão ali, dos exploradores que estão ali, e aí mostra como o braço ele é colocado de volta, justamente por conta dessa nanotecnologia, com o futuro e tal. E o Jason volta, e aqui eu vou te falar que ele entrega uma das cenas mais brutais da franquia, que é o rosto daquela cientista que ele bota no nitrogênio líquido ali, e depois quebra o negócio. É brutal demais. Esmaga, né? E esse é o último filme do Kenny Hodder, né? Interpretando o Jason. Ah, sim. Tem essa maluquice dele enfrentar um androide e ele é morto, o Jason é destroçado e é reconstituído por essa máquina e ele volta como se fosse um Max Steel da vida, um T-1000 da vida, um
Cyber Jason. Versão tecnológica, né? Chamam de Uber Jason, como ele foi apelidado. Tecnologia e vira uma mistura de Matrix, né? Com Jason, com Alien. É uma mistureba maluca, e eu tenho um carinho também por esse filme, justamente por ter sido o meu primeiro filme do Jason. Eu nunca vou esquecer da zona que foi aquela sessão de cinema, uma gritaria danada. Foi a primeira vez que eu vi um lanterninha chegando, parando o filme pra dar bronca no pessoal na sala. Ele mata a tripulação inteira da nave, né, meu? Não, eu tô falando na sala de cinema. O lanterninha na sala de cinema chegou lá e deu bronca em todo mundo. Sim, mas imagina, um monte de jovem ali, maluco, velho. Essa morte aí do nitrogênio líquido aí realmente tá na top 3 aí, hein? Com certeza, top 3. E depois dele, Maxon, a gente tem Fred vs Jason, né? Que também é bem divisível. Foi um sucesso danado. 2003. Maior bilheteria, disparada, assim. Só se falava disso na época. Foi a última vez que o Robert Englund interpretou o Freddy Krueger. Eles trouxeram um outro intérprete pro Jason. Eu acho que perde demais nesse filme. O Jason do Freddy vs Jason, ele é muito fraquinho. Não é mais o Kenny Hodder, infelizmente. Eles queriam alguém muito mais alto que o Robert Englund. O Kenny Hodder não era tão mais alto assim. O Kenny Hodder tinha o quê? 1,93, cara? E aí eles trouxeram um cara realmente grande, mas é muito sem identidade. Eu acho que a proposta é funcional. Essa coisa da molecada de Elm Street não sonhar mais com o Fred por conta de um medicamento, ele invade os sonhos do Jason, se faz passar pela mãe dele, faz ele voltar e matar todo mundo, só que aí a briga vem justamente porque o Jason tá matando todo mundo. O Fred, enquanto ele faz mundos e fundos pra matar, cria todo aquele, né, aquela coisa, o Jason simplesmente chega a enfiar a faca e acabou. Sim. E assim, esse filme, ele tem uma sequência muito impactante que simula a morte do Jason criança no acampamento Crystal Lake. Né? Sim. Com o Fred como se fosse um dos monitores ali. Aquilo é bastante assustador, pra mim é realmente o ponto alto desse filme quando eu paro pra pensar. E curiosamente, quem dirigiu esse filme foi um diretor chamado Ronnie Yu. Ele estava em alta na época, especialmente por conta do sucesso de Noiva de Chuck, que ele dirigiu um tempo antes. Tudo interligado, cara. Ele dirigiu A Noiva de Chuck, foi um dos maiores sucessos dos anos 90. Na cena final, os caras usaram mais de 300 litros de sangue falso, mano. Assim, eu amei esse filme quando eu vi no cinema, depois revisitando ele, eu vi que ele tem inúmeros problemas, tipo essa coisa de Fred tem medo de fogo, Jason tem medo de água. Tipo, o Jason não tem medo de água. O Jason é um monstro do lago, ele se mete no lago, ele trucida todo mundo. Quantas mortes da franquia Sexta-feira 13 foi do lago? De alguém que vai pro lago e o Jason... Mas assim, funcionou tanto que reverberou com a audiência da época, foi um sucesso, ainda é o maior sucesso da franquia, e meio que, de uma forma um tanto quanto melancolicamente triste, foi um ponto final ali, né? Porque a gente depois teve o remake da Hora do Pesadelo, que pra mim é detestável. O Jack Earl Haley, que é o Rorschach no filme do Watchmen, ele que faz o Fred. O Kyle Gallner, ele que faz o Quentin, que mudou de nome, né? E aí a Rooney Mara faz a Nancy, que é o papel da Harry Langenkamp clássico e tal. Mas aí afundou mesmo de vez, a gente não teve nada de Hora do Pesadelo desde 2010. E em termos de Sexta-feira 13, a gente teve o remake de 2009. Na onda de remakes, né? A gente teve remake de Dia dos Namorados Macabro, de Hora do Pesadelo, de Massacre de Serra Elétrica. Primeira vez que a gente viu o Jason correndo igual ele correu nesse aí, não tem não, velho. Não, pô, no 4 ele corre muito. Inclusive isso aí foi um debate que eu tive com um monte de gente na época, do tipo, porra, mas o Jason isso, o Jason aquilo. Meu, assiste de novo os filmes lá, pô. Tem filme pra caceta. Não é só o que você assistiu e se lembra, não. Mas de qualquer forma, esse filme aqui, o remake de 2009, ele condensa os 3 primeiros com relação a lance da mãe, o lance do que é dito, da lenda urbana aí do lugar e tal. E desse Jason ermitão, né? Que vive naquele lugar no meio do mato e toma naquilo a sua propriedade, mata todo mundo que tá passando por lá. Ele tem uma sequência inicial muito boa, inclusive é a parte que eu mais gosto do filme. Até ele de novo apresentar mais um grupo de jovens que vai pra lá transar, fumar, beber. E aí aparece o Jason pra matar todo mundo. Sim, esse filme ele foi sucesso, lucrou 91 milhões. Mas depois teve aqueles negócios das brigas por direitos, né? E aí não teve mais, né? Não. O protagonista é o cara do Supernatural, o Jared Padalecki. Exatamente. Ele faz o Clay, ele tá atrás da irmã dele, que desapareceu. Eu gosto bastante. O camarada que faz o Jason nesse filme, o Derek Mears, ele faz um Jason muito bom. É um dos que eu mais gosto, colocaria ali entre os top 3 dos intérpretes do Jason. E ele é um cara bastante versado no terror. Ele, inclusive, trabalhou com o Kenny Hodder em Terror no Pântano, que é uma outra grande franquia de terror que o Kenny Hodder faz, o monstro, o personagem principal, o Victor Crowley. E ele faz um dos filmes, o filme 3. Mas o cara tem uma carreira em terror, em filmes, né? Os Zumbis na Neve 2 é um outro filme dele que eu gosto. Mas ele entrega um bom Jason. E um Jason também que mistura um pouco do 4 com um pouco do 6, também do 2 e do 3 por consequência, mas essa coisa até certo ponto engenhosa. Ele sabe usar o ambiente, suas ferramentas. Táticas militares, né? Quase. Né? Exato. E ele também tem essa coisa de instinto animal, etc e tal. Como ele encontra a máscara. Então ele fez um belo de um compilado que apresentou o Jason para uma nova geração. Funcionou, foi um sucesso, como o Rômulo bem falou. Só que aí é isso.
A gente tá desde 2009 sem nada novo do Jason em termos de cinema. 15 mortes no reboot aí. Tanto o Parte 9 quanto o Jason X são 23 mortes, cara. Sendo que o Fred vs. Jason são 20. Bom, mas é isso em termos de cinema. Eu acho que acabou bem comparativamente aos outros remakes da época. É o remake que eu gosto mais. O do Fred é péssimo, do Massacre da Serra Elétrica eu gosto mais ou menos. Inclusive o diretor desse filme é o mesmo diretor do remake do Massacre da Serra Elétrica, que foi outro baita sucesso de bilheteria, que é o Markus Nispel, diretor alemão. E a gente não sabe o que vai ser, né? Tipo, tem aí Jason Universe, tem aí repaginado o visual, a gente sabe que o Herman Fredini compôs uma música nova e que a gente vai ter essa série Crystal Lake, a série de origem que tá faz tempo cozinhando, a gente não sabe onde vai parar, da quando vai sair. E da A24, né? E a gente sabe que vai ser a Linda Cardellini como Pamela Voorhees, né? Essa é a única notícia boa dessa série. Sim. Assim, pra mim o que tem de muito significativo de Jason é o jogo recente, o Friday the 13th The Game. Inclusive o próprio Sean Cunningham, ele produziu, ele botou dinheiro lá nesse jogo, um jogo de 2017 nesse esquema multiplayer assimétrico. Um grupo de pessoas joga com os monitores do acampamento, Crystal Lake, e uma outra pessoa joga como Jason. O objetivo é matar todo mundo ou então é escapar. Fez bastante sucesso na época, tem muitas versões do Jason de todos os filmes, quase todos, inclusive até o Jason daquele jogo tosco de Nintendinho. Foi muito divertido, ele conseguiu simular no gameplay muitos momentos dos filmes. Sim. É um jogo muito icônico. E tem aqui também, a gente teve também o que saiu no Commodore 64, né? Teve aquela série, você lembra uma série de TV chamada Friday the 13th, que não tinha nada a ver com Jason? Era só sobre o dia mesmo. Não tem nada a ver com o Jason, né, meu? Não, mas também fez sucesso, tem bastante episódio. Mas ao contrário da série que teve na época do Fred, o Fred era tipo um anfitrião, tipo um Hitchcock Presents. O Fred aparecia, falava umas coisas, fazia as palhaçadas dele e aí tinha um episódio. Mas aqui de fato não tinha nenhuma relação com o Jason, não tinha, era só sobre, de fato, era algo parecido com o que aconteceu no Halloween 3, que era mais sobre o dia mesmo, o feriado e o seu histórico, e não sobre essa figura que se tornou mais do que a sua própria franquia de filmes, que quando a gente para pra pensar em termos de franquia de filme de terror, Jason excede, assim, né? A gente teve uns Chucks recentes. Chuck, ao contrário do Jason, ele foi muito bem cuidado, uma franquia muito bem cuidada. Depois daquele Noiva e Filho, a gente teve um hiato, mas a gente teve bons filmes. O Don Mancini voltou com O Culto e A Maldição, que são filmes excelentes. A gente teve o remake no meio do caminho, que era uma outra coisa, mas a série do Chuck foi muito bem, né? Infelizmente cancelada. E ao contrário de Chuck, né, que é uma série que tem muita gente envolvida ali, que tá desde o início, Sexta-feira 13 não necessariamente, e a gente sabe que o Sean Cunningham não é um cara que tem amor por filme de terror, né? E era uma coisa que era bastante lucrativa até não ser mais, e quando deixou de ser, as pessoas foram abandonando. E no caso do remake, é por conta de problema judicial mesmo, que quando a gente imaginou, né, que depois de ser resolvido ia voltar, mas honestamente eu não sei como vai ser o futuro de Sexta-feira 13. Tem bastante coisa de fã na internet, eu recomendo ir atrás nesse aspecto. O próprio site oficial de Friday the 13th é muito bom, tem bastante informação lá, bastante curiosidade. Muitas das coisas que eu falei aqui eu tirei de lá, inclusive. E documentários também, que são sempre muito bons no YouTube. Se você digita lá, Sexta-feira 13 documentário, você vai se deparar com um monte de coisa legal também. E o Mortal Kombat, Max? Gosto do Mortal Kombat X, né, o 10. Sim, aí, voltou. Personagem grande. Mortal Kombat tem o Fred, né, tem Letterface, tem Alien, tem uma porrada de Conan, T-1000, tem uma porrada de gente. E tem o Jason lá no meio, é muito legal. Inclusive o final do Jason, eu me lembro bem, ele chega no inferno, lá tá o Liu Kang, se não me engano, no trono do inferno, e aí ele fala, agora você, Jason, vai me servir, não sei o que. Ele vai lá e tira as tripas do Liu Kang e enforca o Liu Kang com as próprias tripas. Gosto bastante. Isso aí. A gente falou de tudo, né? Eu acho. Agora eu quero saber que você me fale o seu top 3 dos filmes da franquia. A gente já fez esse top 3 uma vez, mas eu vou fazer de novo. Não, mas aqui é o especial do Jason, isso aqui é um episódio à parte. Beleza. Aqueles de capa dura. De baixo pra cima. Lógico. Terceiro lugar, Sexta-feira 13, parte 2. Muito bom. O meu terceiro lugar é o Sexta-feira 13, parte 6. Olha, pra mim é o meu segundo lugar. O meu segundo lugar é o parte 3. Eu acho que o primeiro lugar é o Clovis Bornai. É o O Concur, está acima do bem e do mal. Não tem jeito, cara. E é, com certeza, Sexta-feira 13, 4, o capítulo final. É o meu preferido, ali não tem jeito. Como. É o que eu sempre revisito. Aquela cena do Tommy usando da malandragem, né, cara? E entrando na mente. Ele entra na mente do Jason, mano. Nossa, e aí vem a irmã dele por trás, que já tava quase mais pra lá do que pra cá. Dá uma facãozada, a máscara voa. Aparece aquela cara demoníaca, aquela deformada do Jason, assim. E aí ele vai pra cima da irmã do Tommy e o Tommy pega o facão e, velho... Jason!
Nossa. Ele gritando pro Jason. Aí o Jason olha, ele dá aquela viradinha de rosto, assim, do tipo, que porra é essa, né? Nossa. Toma ele facada e é aquilo, o Tom Savini no auge, cara. Inclusive isso aí vem por conta de uma das capas do Despertar dos Mortos, que tinha uma pessoa com um machete na cabeça, assim, do tipo, é isso que a gente quer algo semelhante a isso. Só que aí foi além, né? Porque não é só uma facada na cara, tipo, tem ele caindo e a coisa entrando e o rosto escorrendo, assim, é extremamente grotesco até hoje em dia, altamente funcional, impactante. Adoro, gosto muito desse filme, é o preferido sempre. Toda sexta-feira 13 eu assisto um Sexta-feira 13 há muitos anos. Então, essa sexta-feira agora, quando você está escutando esse programa, ou no sábado de Talvez manhã, eu já tenha assistido. saiba que nós já assistimos também, porque eu também vou entrar nessa thread aí. Agora a gente quer saber de você, qual que é o seu filme favorito, que você gosta menos, qual que é o visual do Jason que você mais gosta, qual que é a vez que o Jason trucidou que você se divertiu mais, e o que você acha que vai ser do futuro da franquia. Pra gente nos comentários, muito obrigado você por chegar até aqui com a gente nessa jornada por 45 anos de Sexta-feira 13, e que a franquia volte de vez, né, e que volte como deveria voltar, como nos clássicos dos anos 80. É isso aí. E venha conosco e seja bem-vindo aí ao Crystal Lake, cara.